A ética nas religiões e na Umbanda. Você já parou para pensar o que define alguém ser bom ou mau dirigente de Umbanda? Um bom ou mau médium? O que está por trás desses conceitos? Por incrível possa parecer, para definir isso, vamos esbarrar em algo que chamamos ética religiosa, que todo sacerdote em qualquer religião no mundo precisa conhecer. Isso vai definir o juízo sobre essas pessoas, o que elas deveriam ser, fazer ou se portar na sociedade onde vivemos. Mas, afinal de contas, o que é ética religiosa? A ética é um campo da filosofia que resume os bons e os maus valores morais de uma simples pessoa ou até um grupo inteiro. Ter esses valores fazem com que uma pessoa ou até um país inteiro sejam vistos pelos outros como bons ou maus de conviver. Aponta como somos vistos pela sociedade, como vamos nos relacionar com as outras pessoas, ou se seremos ou não valorizados. E como isso afeta nossa Umbanda? Em primeiro lugar, espera-se que um dirigente ou médium sejam bons cidadãos apontados por sua comunidade como modelos a seguir. Não estamos isolados na sociedade, podendo fazer o que quisermos. Nosso comportamento junto a ela vai definir o grau de satisfação que terão em nossa companhia e, consequentemente, vai afetar o terreiro que vamos representar. Lembramos que um dirigente é alguém que deve ter uma ética elevada no grupo social que convive, precisando aprender a conviver bem em sua região. Independente se tem alguma escolaridade, qual grau de estudo tem atingido, espera-se de um médium ou dirigente espiritual gentileza e boa educação, uma linguagem adequada, capaz de encontrar algum tempo para ouvir e aconselhar quem busca socorro. Obviamente, para dar conselhos, deve ser alguém que cumpra as leis vigentes em seu país, que tenha desenvolvido a tolerância, o equilíbrio e a paciência, sempre estando disposto a ajudar dentro de suas possibilidades. Um terreiro reproduz uma estrutura familiar harmoniosa, onde existe a figura do pai ou mãe na pessoa de seus dirigentes, médiuns comparáveis a filhos e o terreiro em si, que materializa um ambiente de aprendizado e acolhimento. É uma questão ética e moral que um dirigente deva velar por essa estrutura, para que ela reproduza no ambiente terrestre o que encontramos nas estruturas espirituais, como tanto falam nossas entidades quando incorporam. Assim, ética é ter entendimento do que é bom e ruim para todos nós e como isso nos afeta. Dessa forma, teremos uma boa moral fazendo a coisa certa. A princípio, todo ser humano sabe, consciente ou inconscientemente, o que é certo e o que é errado. É instintivo em nós buscarmos a boa saúde, preservar o nosso corpo, a harmonia com o meio que nos cerca, alimentar o bom conhecimento. Todos temos impressos em nossas almas esse comando que nos impulsiona ao progresso. E isso se espera de um bom sacerdote ou qualquer religioso, já que ele é quem faz a ligação entre o mundo físico e espiritual, entre as leis divinas e esse mundo, e que seja alguém cheio desses bons princípios em seu comportamento diário. Para nós umbandistas e para qualquer cristão, o maior exemplo de ética encontramos na figura de Jesus, que por esse modo acaba se tornando um exemplo moral para todos nós.
Vamos observar seu comportamento baseado no Evangelho. Jesus nunca foi visto excluindo uma pessoa de seu convívio por raça, credo, posição social. Jesus amava a todos sem distinção. Mesmo cercado por 12 discípulos, nunca lhe faltando pão ou pousada, não transformou sua mediunidade em comércio. Jesus não era sacerdote, mas ele nunca foi apontado como um mau exemplo, praticando arbitrariedades. Comia e bebia com todos, atendia aos apelos de quem pedia socorro, sempre agiu com retidão e jamais se cercou de ouro ou ostentação. Ter ética, ainda mais nos tempos que vivemos, onde os muros já não mais existem, é indispensável àqueles que realmente desejam ser bons médiuns, bons dirigentes e ter um terreiro apontado como referência a toda a sua comunidade. Lembremos disso em nossa caminhada. Gostou? Mais um vídeo trazendo o melhor conteúdo de Umbanda, feito todinho para você.